É maio de 2020 em São Paulo. As ruas estão estranhas, silenciosas demais. No apartamento que virou fábrica de sensores improvisada, 3 fundadores encaram a realidade dura. Só restam R$22 mil no caixa. Os salários deles, 0. A receita da empresa, 0. Cada real, cada centavo está apostado num produto que ainda não mostrou o retorno. E no meio desse caos, chega o improvável. Uma proposta irrecusável para quase qualquer empresa no estágio deles. R$100 mil por um projeto personalizado. É dinheiro de verdade, paz financeira, tempo, respiro. É o período de Covid, não estava fácil para ninguém. Mas o que para muitos seria um alento, para eles era um desvio de foco. O personalizado não era um produto, é uma consultoria. E consultoria, para quem nasceu para escalar, é um atalho que vira labirinto. Esse dinheiro salvaria o trimestre, mas tiraria o foco da missão. E nada importa mais para o Igor, Gabriel e o Léo do que a missão: revolucionar a indústria do mundo inteiro. Eles fazem a escolha difícil. Eles dizem não. Não ao dinheiro rápido. Não ao escopo que seduz. Não à solução que parece ajudar, mas desvia. Essa coragem representada nessa atitude foi exatamente o que separou a Traction de ser uma consultoria e a colocou no caminho de ser uma empresa global, escalável e hoje avaliada em mais de R$4 bilhões. Porque foco não é frase de efeito não, tá? Foco é dor. É olhar para R$22 mil no banco, 100 mil na mesa e responder: obrigado, a gente vai continuar construindo o nosso produto. Eu sou o Lucas Abreu e o episódio de hoje é sobre a Traction. Conto com a participação de José Cacheado, sócio da North Ventures, e com as nobres participações dos protagonistas, os próprios fundadores. Sejam bem-vindos à biografia da Traction. Também usei nesse episódio trechos de outros podcasts, como foi a entrevista do Igor para Léo Cuba, no Talks by Léo. Eu vou deixar o link nos comentários. Antes de avançarmos para o episódio, eu só quero deixar um recado, tá? O case da Traction e a forma como os 3 empreendedores são muito conectados com criar uma empresa global e resolver uma dor me lembra muito a história da OnFly, que é apoiador do Sunday Drops. O que há em comum entre eles? Primeiro, são empreendedores obcecados pela dor do cliente. Segundo, modelos de negócios pautados pela eficiência da corporação, ou seja, em gerar valor financeiro e de melhora operacional para as empresas com quem estão trabalhando. E por fim, tanto os founders da Traction quanto da OnFly trabalham muito para fazer o negócio acontecer. Então, se você quiser saber mais como a OnFly pode melhorar a vida da sua empresa, otimizando o processo de viagens corporativas, acesse onfly.com.br ou clique no link na descrição. A história da Traction, ela começa muito antes da empresa existir formalmente. Os 3 fundadores dividem um valor que hoje é o principal princípio da Traction: brio. Brio é vigor, vivacidade, energia. Brio é você não parar no primeiro desafio. É você não subir algo ruim em código em produção, só porque chegou sexta-feira e a entrega é hoje. Tá ruim. Desculpa. Refaz tudo. Entrega na segunda-feira, entendeu? Brio é, cara, eu não vou me deixar abater. Como que eu não sei isso? Eu vou atrás. A gente tem, sim, um perfeccionismo positivo no que tange a tudo ser muito bom. O tal do bom é o inimigo do ótimo. Eu não acredito nisso. Pra gente tentar ótimo o tempo todo. Então a gente é obcecado no ótimo. Não é pra todo mundo. Quem você ouve é o Igor Marinelli. Os 3 fundadores da Traction, tanto o Igor, o Gabriel e o Leonardo, eles são completamente diferentes em estilos, personalidades e até humor, mas dividem, além do brio, uma coincidência de outra vida: a relação com a indústria. O pai do Igor é engenheiro de manutenção, o pai do Gabriel é engenheiro de manutenção também, e o irmão do Léo também é. Todos trabalharam na indústria. Vamos começar pela história do Igor, tá? Eu vou te dizer que ele é um cara que impressiona e com ele não tem meias palavras. Ele é direto, assertivo, determinado. Ele é daquelas pessoas que sabe onde quer chegar. Pra você ter ideia, ele tem até um colchão no seu escritório para dormir lá. Ele é um autodidata que aprendeu a programar em PHP com 10 anos de idade. A sua trajetória começou cedo, tá? Com 13 anos. Sim, 13 anos, ele começou seu primeiro negócio. Se você ouviu meu episódio do Pactual, você deve estar lembrando da história do Luiz César, né? Que se tornou gerente com 16 anos. De certa forma, a precocidade parece ser um indicador de sucesso. Entrando no colegial, eu já tinha uma empresa e um CNPJ aberto, fazendo uma solução de controle de estoque e inventário para uma fabricante de motos em Portugal, trabalhando por Skype e por e-mail, porque eles não podiam escutar a minha voz
né? Porque iam achar que era uma criança atrás do computador, que de fato era. Mas assim, eu lembro que o maravilhoso era ver aquilo tomando formato, assim. Não sei de onde que veio isso. Eu acho que também tem uma rebeldia de muito cedo de não querer seguir o que as outras pessoas estavam fazendo. O que explica muito a Traction também é a rebeldia, é querer sair do tradicional. Igor se acostumou a fazer freelas, a ganhar o seu próprio dinheiro, e o seu perfil no Upwork, que é uma das principais plataformas de freelances, era muito bem ranqueado. Mesmo sabendo que empreender seria o seu caminho, ele entrou na faculdade. Ele entrou em engenharia da USP São Carlos e, na paralela dos estudos, ele continuou construindo. Seu próximo negócio foi uma plataforma de crowdfunding chamada Somos Todos Heróis. Depois, um software focado em previsão de doenças crônicas. Mas não foi a empresa que mudou a vida do Igor na USP não, tá? Foi um encontro com seu futuro sócio, Gabriel Lameirinhas. Lameirinhas tinha um perfil diferente. Ao contrário do Igor, que não se importava muito com faculdades ou com notas, ele era um aluno aplicado, inteligente, nota 10. Agora vamos pensar nos primeiros dias de aula, tá? Imagine só, vários calouros de cabelo raspado em uma sala de engenharia, que com certeza devia ter 80% homem. O Igor entra na sala e mostra para o Gabriel a plataforma de crowdfunding que ele estava desenvolvendo. E naturalmente eu comecei a mostrar minhas coisas pra ele, e ele sempre foi muito direto, por que você não faz assim, por que você não faz assado, e ele tem uma ingenuidade boa, assim, que ele fica apostando, até hoje ele aposta dinheiro com as pessoas, tipo, cara, aposto R$ 1.000 que eu faço muito mais rápido que você em 4 dias, sendo que ele nunca nem programou naquela linguagem. Nessa primeira semana foi algo sobre design que a gente tava discutindo. Ele odiou o design da plataforma de crowdfunding e falou que ia refazer tudo. Eu falei, não, tudo bem, você sabe Photoshop? Ele falou, não, boa sorte. Então, ele começou a pedir acesso, me dá acesso ao Facebook, me dá acesso ao Instagram, me dá acesso que eu vou reformular tudo. E numa dessas apostas de primeira semana de aula, assim, ele aprendeu Photoshop só para provar um ponto que ele conseguia fazer um design melhor do que eu, que já mexi em Photoshop, Illustrator, Premiere. E ele fez, ficou bem legal. Eu tava sem moradia ainda, eu perguntei se a gente poderia dividir o apartamento. Nós, já na segunda semana de aula, ali começamos a morar juntos também. A plataforma de crowdfunding, por mais que esteja operando até hoje, não estava à altura dos objetivos tanto do Lameirinhas quanto do Igor. Mas uma coisa ficou muito clara, que foi a parceria dos dois. Ele trazia coisas pra mesa que eu não tinha, assim, essa continuidade, aplicar essa continuidade, e eu tinha muita facilidade em tirar alguma coisa do papel muito rápido e executar, e ele tinha muita facilidade em continuar e transformar isso num negócio de fato. Empreender junto era uma questão de tempo, mas vacinados após a frustração, a ideia era fazer algo que fosse incrível. O aprendizado foi focar mais na dor, ao invés de já construir a solução. Eu acho que o nosso tropeço foi só observando ali o que a gente estava construindo de tecnologia e não tanto o problema que a gente estava resolvendo. Acabava ficando em segundo plano. E foi um dos motivos que o negócio falhou. A lição que eles carregavam das experiências anteriores era focar demais na solução ao invés da dor. E um dos pontos mais interessantes para mim da história da Traction é que eles focaram muito mais no quem ao invés do quê. A Traction surgiu para melhorar a vida do engenheiro de manutenção. Foi uma sacada muito importante pra gente, foi perceber que a gente precisava focar numa persona, em alguém que tinha uma dor muito óbvia. Essa voz é do famoso Gabriel Lameirinhas, também conhecido como Pat, comentando sobre como encontrar a persona foi essencial para a Traction. A gente chegou a passar pelo lado de processos, pelo lado de produção e etc. Mas quando a gente ligou a história dos nossos pais com manutenção, que trabalharam a vida inteira sofrendo com quebra repentina de máquina, com o fato de que tem uma persona e um mercado muito grande que sofre na indústria com um problema muito óbvio, que é a quebra de máquinas, a gente não teve dúvida de que esse era o problema. Na sequência, o Igor também traz a sua perspectiva. Uma vez que você monta a linha, é o objetivo de alguém manter a linha funcionando. E esse era o meu pai. Desde muito cedo na carreira de manutenção, começou como técnico de manutenção, supervisor de manutenção, coordenador de manutenção, gerente de manutenção. O que ele possui hoje? O que esses incumbentes estão fazendo de errado? Por que a vida desse cara é tão imprevisível e difícil? Por que ele tem que voltar 2 da manhã para a fábrica? O primeiro celular a tocar é de um supervisor, né? Quem que você vai mobilizar aí para chamar as equipes para botar em campo? E uma coisa que era muito clara também era o quanto ele não gostava dos fornecedores industriais. Então a gente ignorou tudo. Vinha o engenheiro de produção, mas eu também preciso. Cara, desculpa, a gente não trabalha. Via a pessoa de logística, não trabalha. Essa causa e o foco no quem virou a obsessão da Traction. A gente precisa pensar que essa dor é muito subvalorizada no mundo das startups, né? Porque a gente tende a fazer soluções de mercados, de dores que estão mais próximas. Talvez até por isso que, por exemplo, uma dor com o banco digital é muito mais comum. Porque muita gente precisa
lidar com bancos e consegue visualizar. Já uma dor específica sobre a indústria, sobre o mantenedor de manutenção, é algo tão específico que a maior parte das pessoas nem pensa em criar porque elas têm zero contexto, nem sabe se é uma dor grande. E nós fazíamos pesquisa, não achava empresa que atuava, não achava startup, não achava história de investimento, não achava nada que atuava no setor. Mas a gente descobriu o porquê, né? Era difícil pra cacete. E olhando com o copo meio cheio, de certa forma, essa dificuldade é boa, porque você tem menos competição. Me lembra até uma colocação do bom velhinho de Omaha, Warren Buffett, que ele fala que um dos segredos da vida é trabalhar em mercados com baixa competição e que esse é um dos segredos de sucesso. Peter Thiel também fala sobre isso, né? Ele fala que competição é para perdedores. Casa até com aquele conceito de escassez e abundância. Tudo que é abundante geralmente é ambientes de muita competição e tudo que é escasso tem menos competição. E de certa forma existia uma escassez de empresas atuando no setor industrial. Mas antes de falar de mercado, de produto, de competição, eu quero falar sobre o terceiro elemento que fechou a tríade dos 3 founders, Leonardo Vieira. Um adendo aqui, tá? Quando você é interessado e curioso, você está sujeito a muito mais sorte. Léo e Igor se conheceram durante o período de faculdade em programas e processos seletivos para organizações como Young Leaders, Fundação Estudar. Algum tempo depois, eles se reencontraram em um curso na Califórnia e a química ficou muito óbvia. O Léo conta pra gente. A gente se viu lá em Berkeley, fazendo curso, e aí de cara isso já bate, né? Você consegue entender quando, tipo aquela coisa do santo bater, mas esses alinhamentos, assim, trabalha como eu trabalho, ele pensa como eu penso, ele age como eu ajo numa situação específica, assim, principalmente em termos de valores, a ambição é igual, o que ele quer pro futuro, eu quero pro futuro também. A vida os colocou em contato de novo em uma situação atípica. A Traction estava nos seus primeiros meses e o Léo trabalhava em uma indústria que estava passando por um problema que ninguém resolvia. Mandei uma mensagem pra ele e falei, cara, tá com esse problemaço aqui na fábrica, você me falou que queria fazer alguma coisa pra indústria, eu nunca vi aqui, ver. E aí ele falou, com certeza, segunda-feira eu tô aí. E aí o Igão foi lá na segunda-feira, cara, e aí ele parte começaram a pensar, como que a gente faz, como que a gente desenvolve essa solução, já tinha uma ideia do problema, especificamente, então acho que essa é uma coisa que a gente bate muito na tecla, a gente sempre foi muito mais apaixonado pelo problema do que pela solução em si. A solução, ela se reinventou e continua se reinventando várias e várias vezes. Aí deu tudo errado, né, porque eles quiseram precificar lá em cima e tudo mais, cara, quase que eu fui demitido. E aí depois o Igão me ligou, e acho que o Igão ele é muito bom nisso, assim, draw a talent around him, sabe? E a forma de seduzir, ele tá sempre, cara, se ele encontra alguém muito bom, se ele falar com o Abreu agora e falar, cara, esse cara é muito bom. Velho, ele vai te ligar no sábado, ele vai te ligar no domingo, e sempre de uma maneira não chata, ele não vai ficar falando, e aí, vem trabalhar comigo. Cara, ele vai te envolver num negócio ali que você vai falar, eu quero trabalhar com esse cara. E aí ele me ligou e ele falou, cara, vamos lá no Largo da Batata tomar uma cerveja? E não quero falar mais sobre o projeto já acabou. Fui lá e ele falou, cara, você não tem intenção de ter um negócio só seu? Eu e o Pati, a gente é muito produteiro, e a gente sempre foi. E é difícil encontrar alguém que consegue vender e o vendedor sempre tem aquele estigma, né? Quer se aproveitar. E ele falou, cara, genuinamente a gente viu um alinhamento muito grande desde que eu te conheço já. Como que você vendia a gente melhor do que a gente? E aí, cara, assim, eu tinha meu trabalho, pagava minhas contas. Esses finais de semana, enquanto eu ia pensando, o Igão ia me envolvendo. Cara, olha esse problema que a gente tá tendo aqui internamente. Decidir, sei lá, o copy do site. Uma coisa que você não quer ajudar, aí eu passava meu sábado inteiro fazendo isso com ele. A gente abria alguma coisa, ficava o sábado inteiro fazendo. E nisso foi assim, acho que o processo de decisão é aquilo que eu falei de novamente, o alinhamento, né? A pessoa muito similar no dia a dia, você olha e fala, esse cara pensa como eu penso, ele quer ir para onde eu quero ir também. Eu tinha confiança que tecnicamente a gente também faria qualquer coisa, sabe? Os 3 founders, eles têm características pessoais diferentes. Então, o Igor é aquele cara muito sonhador, outspoken, consegue vender bem o sonho. Essa é a voz de José Cacheado, sócio da Norte e investidor da Traction. Ela irá nos acompanhar ao longo desse episódio. O Gabriel Lamerins, que a gente chama de Pati, então vou me referir como Pati, é um cara mais racional, o cara que fica mais ali da porta da Traction para dentro, muito técnico, produteiro, também parecido com o Igor de certa forma nesse aspecto. O Léo já é aquele cara mais vendedor, que tá sempre, na rua, vendendo, falando com gente, mas mesmo com características pessoais diferentes, eles são praticamente uma extensão do outro. Então tem 3 características que eu vejo neles que reverberam na própria cultura e jeito da Traction ser, que, são os 3 juntos, assim. Uma, a intensidade absurda, então eles são muito intensos no sentido de, cara, tem que fazer as coisas para ontem, tem um senso de urgência muito grande que é muito importante quando você constrói uma empresa. Um segundo ponto é que eles são muito objetivos, muito diretos, eles não aceitam
bullshitagem, não aceitam meias palavras, jeitinhos. 3, eles são super executores e iteram muito bem. Eles evoluem muito rápido. Então, eles pegam feedbacks e atuam em cima deles. Então, isso foi até uma coisa que o Raiz falou pra gente da DGF, que, cara, ele passava feedbacks no board ou em conversas, e eles executavam de uma maneira absurda, de uma maneira muito rápida. Então essas 3 características são muito, muito fortes deles. Vamos lá, estamos em 2020. Agora temos 3 fundadores jovens, sem dinheiro, querendo construir uma empresa global, virando solucionar os problemas dos engenheiros mantenedores de manutenção. A Traction nasceu por uma razão. Ela quer aumentar o tempo de vida das máquinas através de uma solução que alerta quando a máquina está com maior chance de quebrar. Os founders acreditavam que, através de tecnologia, eles poderiam prever o comportamento da máquina. Assim como um algoritmo de rede social prevê o comportamento de uma pessoa, né? Se o seu próximo story é sobre, sei lá, futebol, e você engaja, é porque a máquina previu isso. Da mesma forma, um sensor pode prever se a máquina vai quebrar ou não vai quebrar. E eles acreditavam piamente nisso. De certa forma, é o machine learning, é a inteligência artificial chegando às fábricas. Aqui vale ressaltar, né? Inexperiência é um ativo às vezes. Porque eles estavam tão focados em entender a dor e o problema que eles estavam pensando muito pouco em qual era a solução. Se eles tivessem mais 30 anos de estrada, provavelmente eles já teriam todas aquelas teses na cabeça. Olha, um problema desse eu vou resolver dessa maneira ou daquela. Eles não tinham regras de bolso. E a primeira hipótese de solução da Traction foi justamente criar um software de predição de comportamento de máquina que atuava sobre o hardware que a máquina já utilizava. Faz todo o sentido teórico, né? Uma solução asset light, que você não precisa construir um hardware e que foca nas fortalezas dos founders, que sempre foi construção de software. Os sensores de mercado que estavam nas máquinas não entregavam o que a Traction precisava para prever o comportamento em tempo real. Conexão com internet e dados. Além disso, tinha outro problema. Integrar levava muito tempo e exigia provavelmente algum programador ou gerente de TI, e eles tinham zero urgência. Isso atrapalhava muito o go-to-market. Para você instalar um software, demoraria meses. Hoje a Traction coloca software e hardware, e eu vou falar mais adiante, mas ela acontece em mais ou menos uma semana. Usando hardware de terceiros, seria praticamente impossível, principalmente naquele momento. Pô, eu tô até vendo o primeiro deck que a gente recebeu deles, mais ou menos do começo de 2020. E tem uma parte que fala assim, é um slide de uma montanha, e nessa montanha tem um abismo. E nessa parte fala, o abismo é bem maior. Os clientes não possuíam dados para nosso software e nós não estávamos resolvendo a real dor do mercado. Nos primeiros 12 meses, nós queríamos nos enganar que era possível ser só software. Eu lembro de fazer perguntas para vários clientes. Um deles foi na... Esse dia peguei chuva, tava formal, né? Tive que trocar de roupa e colocar a roupa da fábrica. Foi um dia desgraçado, assim. Mas eu lembro de chegar lá vendendo o software, porque essa época ainda era só software, acho que era maio de 2020, fazendo um Gemba, né? A gente fala Gemba quando a gente faz a volta na fábrica com o gerente de processo. E já tínhamos vendido a ideia do software para ele. Ele estava confortável e fomos fazer o Gemba para ver, tá bom, da onde que nós vamos coletar o dado. Tá, cadê o sensor aqui? E procurava, cara, sabe, chacoalhava a máquina, assim, olhava de um lado, olhava do outro, abria o painel elétrico, tentava caçar fio, nada. Ia para a próxima, fazia a mesma coisa. Nada. Ia para a próxima, fazia a mesma coisa. Nada. E as únicas, assim, 20% da fábrica possuía sensoriamento. E aí o sensoriamento que possuía não era suficiente para conseguir alimentar o software. E considerando que, mesmo que a gente conseguiria extrair aquele dado. Porque esse dado, o fio ele vem para cá, cai numa caixa preta. Essa caixa preta, você precisa de 1001 firewalls para aprovação e tudo mais. O Wi-Fi a gente vai ficar devendo. Realmente não tem Wi-Fi na fábrica. Comecei a ver a realidade das fábricas. E eu voltei com essa discussão para dentro com o Pat. Falei, cara, vou ter que adicionar ainda mais uma variável nesse nosso processo. Nós vamos ter que fazer o nosso próprio sensoriamento. Assim, eles decidiram criar o próprio hardware. Se a Traction quisesse realmente resolver a dor, eles precisavam construir a solução completa. Então, tem até aquela frase do Alan Kay, né? Que o Steve Jobs ele usa no lançamento do iPhone, se eu não me engano. People that are really serious about software should make their own hardware. Acho que essa foi uma coisa assim que a gente cravou, muito bem cravado. Como diz a lei de Perkins, o risco de mercado é inversamente proporcional ao risco técnico. Ou seja, quanto mais difícil mais diferencial de produto. Warren Buffett fala muito disso, não é o tamanho do castelo, é o tamanho da fossa que você está construindo em volta. E a fossa é muito grande, cara. Quanto mais elementos desses você agrega, esse elemento que eu te falei, aí a patente, tudo isso vai aumentando o tamanho do buraco para possíveis novos aventureiros. Os primeiros sensores foram construídos nas noites
noites na casa do Léo e do Gabriel. Por mais que agora, construindo hardware, o caminho estivesse mais óbvio, internamente o caos reinava. A empresa não tinha levantado investimento e os sócios viviam no máximo da escassez na pessoa física. Eles tinham levantado só R$50 mil de anjo nesse período. Um ciclo muito longo, né? Assim, que foi absolutamente uma tortura em todos os níveis pessoais, de nós termos que investir tudo que nós tínhamos por falta de opção mesmo. Não. Todas as portas que nós batíamos estavam fechadas de investimento ou de clientes. Foram 1 ano e meio, o primeiro salário foi pago pela minha própria conta bancária, né? Assim como vários outros foram feitos pela própria transferência da minha própria conta bancária. Uma das notas que eu tenho aqui das nossas análises em 2020 é que a Traction falou com todos os VCs na época e nenhum quis investir. Isso é algo meio maluco de se pensar, né? Porque o tamanho da dor que eles resolvem é enorme. Só para você ter uma ideia, a Siemens, multinacional de hardware, fez um estudo do impacto de paradas inesperadas de maquinário industrial. E eles calcularam que as 500 maiores empresas do mundo perdem, em média, 11% da receita por causa de uma parada inesperada. Isso equivale a 1,4 trilhão de dólares por ano. Esse número é o tamanho do PIB da Espanha, por exemplo. A história que mostra o quão focado eles eram aconteceu numa grande empresa no sul do Brasil. E eu vou te falar uma coisa, tá? Eu só descobri o quão difícil focar quando eu comecei a empreender. O foco nos leva a tomar decisões difíceis. E eu não tenho dúvida que essa decisão foi um dos divisores de águas da Traction. A gente mostrava pra todo mundo, o caixa tinha R$22 mil e tinha uma proposta de R$100 mil, que era a Traction insistindo pra não fazer. E eu cheguei muito próximo desses quase sim. O quase sim, por exemplo, vou te falar de um quase sim com o próprio. O quase sim deles era construir, colocar GPS no dispositivo, colocar num caminhão e operar com a cadeia logística dele. Enquanto que a empresa nem existia ainda, enquanto que a gente estava tentando masterizar o parque de ativos fixos e a dor do mantenimento de máquinas. Então, você imagina se a gente fala um sim para isso, quando eu fui lá para vender o produto principal, é isso que estava doendo mais na época. Então foi esse campo minado. Desviando desses problemas no caminho, de pouquinho em pouquinho, o produto da Traction foi avançando, até que em 2021 um mundo completamente diferente apareceu. No mundo das startups a gente usa um termo, o Product Market Fit, que define justamente o momento em que um produto e uma empresa encontram um mercado pujante, interessado na sua solução. Então era o começo de 2021 e o produto começou a ressoar nos clientes. O primeiro produto da Traction, ele tinha um nome engraçado, chamava Band-Aid. Este nome, né, gosto meio duvidoso, resumia a forma de aplicação. Basicamente eles colavam um Band-Aid assim na máquina e a partir daquele momento o Band-Aid coletava informações sobre o funcionamento dela e assim conseguiam trazer predição sobre a saúde da mesma. Ao longo do tempo, esse termo foi mudando. Ele saiu de Band-Aid, virou Shazam, e depois virou o nome de produto mesmo, Smart Track. O termo Band-Aid foi substituído pelo Shazam das máquinas, porque Shazam é aquele aplicativo que você coloca quando tá tocando música em algum lugar e você quer saber que música é essa. E é muito interessante porque o paralelo da música com vibração de máquina, ele é muito similar. Você tem uma onda que você transforma ela com o Fourier em um espectro, e daí você alimenta isso numa rede neural, e aí você consegue categorizar com dados históricos da sua própria máquina e de máquinas de vizinho e que já tem coisas catalogadas de qual que é o tipo de falha, ou seja, qual é a música que está tocando naquele momento ou que tende a tocar, que você vai construindo um modelo por tipo de falha. É um jogo finito, mas são muitos tipos de falha e você já tem pré-catalogado todas as condições mecânicas que aquela máquina pode sofrer. É uma lista muito grande, mas é um jogo finito, né? E você consegue gerar essa lista. E nesse mesmo período, a maré mudou. A empresa foi aceita na prestigiosa aceleradora Y Combinator. Deixa eu pausar aqui e falar um pouco sobre o Y Combinator. Participar dessa aceleradora dá validação. É um selo global de qualidade, aumenta a confiança do empreendedor e ajuda muito com fundraising. E tem outro ponto que muitos founders me contam sobre o programa. O YC, ele bate muito no mantra de tirar distrações e focar no produto. E outra empresa que viveu isso e participou do programa foi a Salve, que é apoiadora do Sunday Drops. Essa semana é especial para eles, tá? Eles lançaram o Winter Release, no qual eles resolvem um problema gigante de infraestrutura para agentes de AI, e eu vou contar mais. Os agentes de AI, que simulam um humano, eles funcionam principalmente no WhatsApp. Só que existe uma limitação no Brasil. Cada número de WhatsApp, de AI Agent, exige também um chip físico em nome da empresa. Agora, a Salve mudou o jogo. Ela é a primeira operadora do Brasil a oferecer números virtuais móveis para uso no WhatsApp Business. Saiba mais em salve.com.br e não esquece de avisar que foi o Sunday Drops que te mandou para lá. Também tem outras novidades do Winter Release.
Voltando agora para a história da Traction, ela incorporou muito esse modelo de foco e investiu em vender o produto que estava ressoando no cliente final. E aí a maré só melhorou, tá? Porque o produto começou a crescer ainda mais. Para você ter uma ideia, a receita recorrente anual, o famoso ARR que os VCs chamam, cresceu 5 vezes no primeiro semestre de 2021, atingindo $500 milhão. 5 vezes de crescimento em um semestre. Esse Product Market Fit estrondoso atraiu o interesse de vários fundos e em junho de 2021 a empresa anunciou uma rodada de R$17 milhões, liderada pela DGF, acompanhada pela Norte e pelo próprio Y Combinator. O Cacheado conta pra gente o que fez eles investirem. Bom, então a gente falou uma primeira vez com os fundadores da Traction, mas acabamos não avançando muito. Muito porque eles ainda estavam muito incipientes, muito imaturos. No final do dia eram 3 jovens, brilhantes, mas 3 jovens estavam praticamente na primeira experiência profissional de verdade, criando uma solução mega complexa, com componente de hardware, um setor difícil. Então a gente não engajou tanto nessa primeira vez. E aí o que aconteceu? 6 meses depois, eles voltaram pra gente, via indicações de pessoas que a gente confia muito, pessoas que entendiam do setor e da indústria. Quando eles voltaram, eles estavam com 22 empresas como clientes, com 400 sensores na rua, e não eram empresas pequenas, eram empresas como a Ambev, como a Yara, a Embraer. Então, alguma coisa tinha ali. Quando a gente viu isso, a gente ficou muito convencido de que poderia ter uma oportunidade lá. Em todas as conversas que a gente teve, o pessoal sempre menciona: olha, fala com o Daniel Reis, sócio da DGF e board member da Traction. Ele é uma figura muito importante nessa história. Por mais que eles sejam muito intencionalmente low profile, ele comentou conosco por que eles fizeram esse deal. Para mim, é sempre 2 coisas. É a qualidade do empreendedor, a pessoa, né, o quanto aquele cara te chama a atenção, e o valor criado para o cliente. Combinação desses dois é meio explosivo. Quando é difícil você ter esses dois no topo. Quando eu conheci o Traction, os dois, assim, explodiram assim, no meu radar. Falei, calma aí, quem são esses caras? Eles são muito acima da média. Que loucura que é essa conversa com os clientes que a gente está tendo. Esses 2 negócios eram, assim, o mais alto que eu já tinha visto em qualquer lugar. Eu gostei muito da forma como ele falou, tá? Eu até anotei e tenho voltado essas anotações, porque é muito simples e direto. O valor da empresa está na qualidade dos fundadores e na qualidade da solução e quanto ela gera de valor para o cliente final. Produto validado, dinheiro na conta, os primeiros clientes conquistados, chegou o momento de escalar. É hora de crescer, né? Mas como uma startup de hardware em um setor tradicional poderia acelerar tanto sem um orçamento de marketing tão robusto? A resposta veio de uma forma orgânica e, mais uma vez, autêntica. A gente era muito fascinado, cara. Final de semana a gente ficava no YouTube olhando comunidade de vibração. E a gente viu um vídeo tinha 1000 pessoas simultaneamente, né, online, assistindo uma live com um dialeto próprio, os caras chamando o motor de porco vibratório. Aí a gente falou, velho, a gente tem que influenciar essa comunidade. Tipo, olha isso. Uma comunidade inteira sedenta por conteúdo técnico relevante, falando a linguagem que só eles entendiam. A partir dessa descoberta, eles resolveram apostar tudo. Assim nasceu uma estratégia de go-to-market das mais inovadoras do ecossistema brasileiro, tá? Baseada no community-based selling. Ou seja, em vez de competir pela atenção em canais tradicionais, a Traction decidiu alimentar, influenciar e educar comunidades orgânicas do setor. E a execução foi meticulosa. Eles compraram a participação na Revista da Manutenção, que é uma das principais do setor. Eles se tornaram sócios da Predic, uma plataforma mexicana de educação. E eles investiram no Clube do Técnico. Tudo isso foi coberto pelo Sunday Drops em 2022. Então, se você não assina o Sunday Drops, chegou a hora de assinar. É a minha newsletter aqui de Lucas Abreu, que deu origem a esse podcast até. Legal, é muito fácil você abrir lá uma ferramenta hoje de LinkedIn, escrever uma mensagem para alguém e conseguir uma resposta. Só que isso tem um teto. O que tira esse teto é a sua capacidade de criar um canal proprietário, na maioria das vezes inbound. Como que você vai criar esse canal proprietário em algo tão nichado? No nosso caso, a gente encontrou muito apoio e suporte nas empresas de mídia e conteúdo que já estavam lá. Porque aí você entende digitalmente qual que é o perfil e onde que essa pessoa tá, o que que ela consome, de quem vai consumir o seu produto. Então, além disso, eles criaram o Traction Maintenance Day, que se tornou um dos principais eventos e encontros do setor. Hoje a gente tem um evento proprietário, que no ano passado o Meirelles falou, a gente levou 500 líderes de indústria, gerente e diretor de manutenção operacional, para compartilhar os cases e tudo mais, e hoje a gente tem um call for papers, os caras se inscrevem para poder falar no evento, para poder apresentar um case de manutenção. Tamanha a força da comunidade. E tudo isso me lembra aquela frase que Naval fala, né? Na vida você precisa aprender a vender e a construir algo. De certa forma, a Traction nesse momento tinha capacidade de influenciar positivamente e levar isso a vendas. E do outro lado, o produto dela estava dando muito certo para a base. Essa combinação poderosa levou a um crescimento gigantesco. Nesse período, entre o seed da DGF
que foi em junho de 21, e a série A, que aconteceu em maio de 22, a empresa cresceu 9 vezes. Sim, foi 9 vezes em 12 meses. E aí você sabe qual é o fetiche do Venture Capital, né? É crescimento. Esse crescimento empolgou e levou a empresa a levantar 15 milhões de dólares numa rodada liderada pela Next 47, acompanhada por fundos de grande relevância como a Monax e o próprio Y Combinator. E um ponto importante no Série A que pouca gente sabe é o seguinte: o investidor líder, a Next 47, é um fundo enorme mundial, mas você sabe quem realmente eles são? O principal investidor deles é a Siemens. A Siemens é uma das maiores multinacionais que produzem equipamentos, sensores para mais diversas indústrias. Ou seja, é um líder global em produção de hardware. Quando eles viram e analisaram e estudaram o hardware da Traction, eles falaram, cara, isso aqui é algo muito superior. O investimento da Next 47 é um selo de qualidade e comprovação de que o hardware que a Traction estava fazendo era a fronteira da inovação de sensores. Eu lembro que muito fundo, quando eu apresentava ou falava sobre a Traction, eles falavam, cara, isso não é commodity, todo mundo pode fazer um sensor desse. A gente falou sobre a qualidade do produto, mas vamos dar um passo atrás e falar sobre vendas. Essa influência positiva, essa capacidade de educar, ela era muito positiva para a Traction conseguir vender e entrar rápido nas indústrias, porque ela estava mirando em alguém que estava vivenciando essa dor hoje, e a contratação era acelerada. Mas escalar, de certa forma, vinha quando você conseguia falar com os níveis hierárquicos mais altos. Então a Traction fazia algo bem interessante. Ela entrava de maneira rápida e fluida em uma planta, por exemplo, de uma grande empresa. Daí ela montava um business case comprovando o ROI que ela gerava e a partir daí ela começava a ter relações com os níveis mais altos também. Sempre a partir da perspectiva do quanto ela está gerando de valor. A gente também cresceu muito rápido dentro da base atual pelos estudos de caso que a gente acumulou. Muita empresa que começa tende a bater na porta aqui da Faria Lima, vai lá nos clientes ali da Faria Lima, né, bate lá, cara, vamos fazer um projeto para todas as suas plantas? Você vai tomar um não obrigado ou, novamente, putz, cara, vamos testar, começar pequenininho e tal, porque a pessoa aqui da Faria Lima não tem a dor. A gente nunca fez isso. Então a gente vai subsidiária até a gente se tornar insuportável para a pessoa da Faria Lima. A gente dialoga com quem tem a dor, aí a Faria Lima vem e fala, cara, agora eu vou ter que implementar vocês como uma solução padrão aqui. Aqui eu sinto que tem até um insight para quem tá ouvindo sobre gerar esses business cases como uma forma de aumentar a senioridade da sua relação dentro da empresa ou gerar documentos que vão te ajudar a influenciar positivamente e crescer dentro de um cliente seu. E Lucas, eu tenho um ponto para adicionar aqui. Uma das coisas que o Léo sempre comenta comigo é que na Traction eles contratam os vendedores que entendem tecnicamente da dor. Então ele sempre fala, cara, os nossos vendedores são engenheiros, os nossos vendedores são ex-gestores de manutenção. Já tiveram vários clientes que viraram nossos vendedores ou colaboradores. Esse vendedor ele tem que entender da dor que o cliente vive. E no final, tudo isso gera uma maior conversão de vendas. Essa passagem me lembra muito uma reflexão da vida de Phil Knight, fundador da Nike, sobre vendas. O primeiro trabalho de Phil foi vender enciclopédias. Ele odiava essa experiência. Depois, ele foi trabalhar vendendo fundos de investimento, no qual ele saiu um pouco melhor, mas ele falava que sentia um vazio gigantesco por dentro. Mas quando ele foi vender tênis, foi tudo diferente. Porque na cabeça dele, vender tênis não era venda. Ele realmente acreditava naquilo. Ele acreditava na corrida. Acreditava que se as pessoas corressem todos os dias, o mundo seria um lugar melhor. E acreditava também que aqueles tênis que ele estava vendendo eram os melhores para correr. Então as pessoas percebiam aquela convicção, né? Porque vendas é sobre a capacidade de influenciar alguém. E você consegue sentir a verdade. Outro ponto legal também da Traction é que eles sempre fugiam de provas de conceito sem pagamento, tá? Eles sempre falavam assim, o cliente precisa pagar, porque a gente tá resolvendo uma dor. Assim eles evitavam o que o Igor, ele chama de sommelier da inovação. E todos esses cases, assim, são muito bem documentados. Você pode entrar no LinkedIn, no YouTube da Traction e você vai ver inúmeros documentos e vídeos de clientes de todo mundo. E como bem diz Gabriel Mineiro em um podcast que eu fiz com ele do Sunday Jobs, o B2B, ele tende a comprar muito mais para evitar o erro da contratação do que para acertar na contratação. Imagine, né? Um time super jovem trabalhando numa indústria bem antiga. A idade, de certa forma, era um obstáculo. Mas como o Igor disse, o produto bom é a melhor forma de lidar. Então, resumindo assim, o inbound é a base da Traction para vender o produto. Ela foca em entrar na dor o mais rápido possível, mas o segredo vem de outro lugar. A expansão dentro do cliente.
Uma das métricas mais importantes do mundo das startups se chama retenção líquida de receita. Aqui eu explico. Retenção líquida de receita, basicamente, ela avalia o quanto a sua receita cresce apenas com sua base de cliente ano após ano. A Traction tem uma retenção líquida de receita acima de 150%. Isso significa o quê? Se eles desligassem o esforço de vendas e a máquina de aquisição hoje, a empresa ainda cresceria 50% no próximo ano graças à expansão da base. Do primeiro trimestre de 2022 até o primeiro trimestre de 2023, a empresa cresceu mais de 5 vezes ano sobre ano. Diferente das outras vezes, ela já partiu de uma base maior de clientes. Isso mostrava o quanto o mercado era pujante, o quanto o mercado pedia o produto que a Traction estava fazendo. Em agosto de 2023, ela levantou uma nova rodada. Essa nova rodada foi liderada por um dos principais fundos do mundo, pode pesquisar, General Catalyst, baita fundo, referência global. Eles fizeram uma rodada de 45 milhões de dólares. Então, recapitulando, tá? Eles levantaram 17 milhões de reais em 2021, 15 de dólar em 2022 e 45 em 2023. Nada mal, né? Então, tem dois elementos de expansão da Traction nesse momento. O primeiro é se expandir globalmente. Então, a Traction, ela nunca se internacionalizou, tá? Ela já nasceu global. Para você ter uma ideia de como a empresa é global desde o dia zero, no dia 15 de setembro de 2019, no dia da fundação da Traction, quando eles tinham absolutamente nada de produto, de nada, o Igor comprou 40 domínios da Traction na internet. Traction.com, Traction.com.br, .México, .Japão, até .Polônia. Eles compraram 40 domínios. Fizeram isso porque eles viram no site da Siemens que eles têm escritório em mais de 190 países. E o Igor comentou com o Pat, cara, se a gente for trabalhar com a indústria, a gente tem um potencial enorme para estar em todos os países do mundo. Hoje em dia, os headquarters da empresa ficam em Atlanta, nos Estados Unidos. Bem que o Daniel Reis comentou com a gente sobre o potencial global desde o dia zero. Eu sempre vi eles como uma empresa global, era uma questão assim de como que vamos executar a penetração em cada um dos mercados. Mas já nasceu com cara de ser uma empresa certamente multinacional. E eu lembro que como eu tive, né, uma experiência pessoal com isso, eu lembro de ir no México e falar para eles, cara, quem que vai mudar pro México? Não dê com esse papo de que nós vamos contratar um country manager ou um cara, isso aí nunca vai funcionar. E o Léo, cara, ele vai mudar e praticamente está virando um mexicano, entendeu? E ele teve muito sucesso na penetração do México, porque eu acho que foi isso, foi founder mode executando. E um dos grandes desafios dessa questão de go-to-market é que na medida que você vai expandindo para outros mercados, outros países, principalmente países mais maduros, é uma venda diferente, é um formato diferente. Então, uma coisa que o Léo também sempre falava em relação aos Estados Unidos é que o nível de exigência de produto, de pitch, de venda é outro em relação ao Brasil, ao México, que não dá simplesmente para você replicar o seu modelo que você usava nesses países e achar que vai dar certo. É por isso que o Igor se mudou para Atlanta. É por isso que ele contratou uma força de venda americana que está acostumada com o mercado para poder vender da melhor maneira lá. Então, um dos desafios que eles vão ter é saber acertar esse go-to-market em diferentes países, e principalmente em países mais maduros. Os clientes da Traction estão em todos os lugares de todos os países. Eles fazem questão de ir até lá. Visitam, pegam 3 horas de avião, mais 2 horas de carro, para o interior do Brasil, para o meio dos Estados Unidos, eles têm que falar com o cliente. O cliente é a maior obsessão deles, eles têm que falar frente a frente com esse cara. Hoje a sede da Traction é em Atlanta, obviamente tem escritórios em São Paulo e no México também, e ela atende os principais clientes globais dos lugares mais diferentes, e a visão é universal, a dor da indústria é a mesma em qualquer lugar. Um caso de sucesso que ilustra esse DNA global da Traction é o caso da Ingridium. A Ingridium é uma multinacional que, de maneira geral, transforma insumos agrícolas vegetais em ingredientes como amidos, como adoçantes para várias indústrias alimentícias. Elas têm planta em vários países, é enorme. Então, a primeira vez que a Ingridium usou a Traction nas suas fábricas foram nas fábricas do Brasil, que foi um super sucesso. Depois, a Traction foi até a fábrica de Indianápolis, nos Estados Unidos, que é considerada o benchmark de inovação da Ingridium. E, por último, ela foi para Cali, na Colômbia. Então, esse é um grande exemplo da
capacidade global de expansão que a Traction pode ter com os seus clientes. Eu aposto que a Traction vai ser um grande exemplo de empresa global que nasceu no Brasil. Hoje, a mesma maneira que a gente vê hoje empresas como VEG, como Ambev, que começaram aqui e viraram multinacionais, a gente vai estar falando a mesma coisa da Traction. Vai ser uma multinacional que nasceu no Brasil. Como o Igor diz, whether they speak English, Spanish or Portuguese, the problem is the same. O segundo elemento presente na rodada é a expansão de produtos. Traction entende que podia resolver muito mais dores do que eles estavam resolvendo. Eles queriam ser o sistema operacional da fábrica. Eles queriam ser o Salesforce dela. Um lugar onde toda a operação acontece. Tipo, toda a operação de uma empresa funciona no CRM da Salesforce, de certa forma, né? Então, toda a operação de uma fábrica vai acontecer na Traction. São 3 tipos de dores que nós temos no cross-sell hoje. O que o Smart Track ele fornece, a gente chama de confiabilidade de máquinas. Essa é a dor, esse é o escopo de trabalho. Confiabilidade de máquinas. Ela é confiável, ela está operando, ela está próximo de uma quebra. A dor que eu acabei de mostrar aqui dos técnicos é uma dor de manutenção. Manutenção é algo que se estende a todos os determinados setores. Tem manutenção de condomínio, tem manutenção de aeroportos e tem manutenção industrial, né? E a gente está cada vez mais expandindo também esse leque. E a terceira dor que nós resolvemos no terceiro módulo é utilidades. Utilidades são toda a cadeia de suprimentos e insumos que são responsáveis para que uma planta esteja operando. Eletricidade, água, gás e contagem e otimização desses insumos. Com isso, a Traction hoje oferece 3 soluções integradas. Ela monitora máquinas com o Smart Track, ela faz gestão de ativos e da manutenção com o TrackOS e ela salva energia com o Energy Track. É muito mais complexo você ter mais produtos, né? E eu pergunto pro Igor, falei, poxa, você tá com um produto funcionando demais, o Smart Track, para que você vai abrir outros? Qual foi o racional por trás disso? A indústria é como uma venda de colchão. Se você tem um fabricante de colchão, você não pode não vender o pillow top, o travesseiro, a fronha. Inclusive, se você pensar naquela Hate Sleep lá, eles vendem colchão. Mas eles podem fazer qualquer colchão ruim ficar mais confortável por um tempo, com aquele wrapper, né? Então, é muito parecido com essa dor. A dor é ainda de quem está dormindo. Então, assim, a gente não foge do economic buyer. Nós tentamos ter a centralização máxima do economic buyer. É um touch point apenas desse decisor. Só que se esse decisor gerencia 2 ou 3 ou 4 orçamentos, ele tem 2 ou 3 ou 4 dores. E nós queremos ser relevante para todas essas dores de um único decisor. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer para outros decisores e não quisemos. E não estamos abertos a esse tipo de negócio. Então, o que a gente identificou justamente com o TrackOS na época era que era um cross-sell claro para o mesmo decisor, mas de um pedaço da dor que nós não estávamos olhando. E eu acho que esse que é o limite nosso, sabe, do multiproduto. Tem multiproduto que muda perfil de compra, muda economic buyer. Aí nós não temos interesse de fazer. Essa questão do multiproduto é intrigante, né? Porque, de certa forma, muito do que levou a Traction a chegar onde ela chegou foi o foco. Foi fazer uma coisa muito bem. Mas existem alguns poréns quando a gente pensa em multiproduto. E, obviamente, o papel da empresa é crescer, é expandir a linha de produtos, é resolver mais a dor. E Jeff Bezos, ele costuma dizer que a expansão tem que ser derivada do foco do consumidor. Ela não tem que ser uma reação sobre a competição. A questão não é se você pode construir mais produtos. Todo mundo pode, tá? Uma empresa com a qualidade técnica da Traction pode construir muito mais produtos. Mas a questão é saber se ela pode servir melhor o seu cliente sem diluir o valor da sua oferta principal. E me parece que essa é a visão da Traction quando ela vai para o multiproduto. Eu vou criar mais soluções para essa dor de manter as máquinas funcionando. E se isso for alcançado, como tem sido, forma-se um flywheel gigantesco, uma vez que o CAC já está amortizado. Você já tem o cliente, você só está resolvendo mais dores dele. Outro ponto muito relevante também é que as dores estão em graus diferentes, né? Às vezes, o principal problema do cliente é a gestão da energia. Outras vezes é como manter todo o maquinário funcionando. Outra vez é sobre a gestão da manutenção. Então, você começa a abrir mais portas, tanto para expandir dentro da base de clientes, quanto para entrar em novos. Ainda focando em uma persona, ainda focando em uma grande dor. Então, uma vez que tudo isso funcione, aumenta muito mais tanto a profundidade de uso dentro do cliente, quanto a receita por cliente. E vale ressaltar que hoje, a maior parte da receita ainda vem da Smart Track, mas o crescimento dos outros produtos tem sido muito alto. Isso me lembra muito até o caso da Figma, que o Sunday Drops cobriu durante julho, pré-IPO. E a Figma, ao longo do tempo, foi criando novas linhas de produto para atender ainda mais a dor de design das empresas. Então, salvo engano, hoje eles têm um portfólio de 5 ou 6 produtos diferentes. E um dos pontos mais legais do que eles têm de tese é que eles só lançam um produto quando ele for minimamente, incrivelmente viável, ou seja, só quando o produto tiver uma qualidade muito alta. Pelas conversas com a Traction, eles também seguem uma teoria parecida. Ele só vai lançar, primeiro, quando tiver vinculado à dor, 2, quando tiver um nível de qualidade alta. E com toda essa qualidade de produto de vendas, a empresa faturou algo em torno de 250 milhões de reais em 2024 e teve um grande marco no Q4 de 24 também.
ela levantou uma rodada de 120 milhões de dólares pela Sapphire Ventures, um dos principais fundos focados em enterprise e empresas grandes. E aqui tem uma grande tese, tá? A grande tese é que a Traction pode ser uma das principais empresas de AI para a indústria. E eu vou cobrir mais dessa tese na parte 2 do episódio da Traction. Tô brincando, eu vou cobrir hoje. Então logo em seguida agora eu já vou falar sobre AI e Traction. E para finalizar esse artigo, eu deixei o crème de la crème pro final, que é toda a questão de inteligência artificial. Antes de falar como a Traction está usando inteligência artificial, eu quero trazer algo que a AI ainda não substitui: o poder da marca e das conexões humanas. A Traction tem um lema chamado Blue Cap, e não é apenas uma metáfora, tá? É de fato um boné azul que virou parte da cultura da empresa. Esse boné representa muito mais que um objeto. Ele carrega os valores da Traction: espírito de dono, obsessão pelo cliente e energia. É um objeto que une, inspira e cria identidade coletiva. Agora pense no poder que um item tem sobre qualquer empresa. Pode ser um boné, um casaco, uma garrafa, uma meia, qualquer elemento que traduza a sua cultura. O problema, e eu sinto que a grande dificuldade das empresas, é que fazer isso dá muito trabalho. Você precisa escolher, produzir, enviar. E é aí que entra a Lobby, parceira do Sunday Drops. A Lobby é uma plataforma que ajuda todo esse processo de ponta a ponta. Você escolhe os produtos que representam a sua marca e eles cuidam de todo o processo, da produção até a entrega final, através de kits corporativos. Então, se você quiser criar o seu Blue Cap, aquele símbolo da sua empresa, a Lobby é a parceira ideal e eu vou deixar o link nos comentários, ou se não, você acessa lobby.tech e avisa que o Sunday Drops mandou você para aí. Hoje, a Traction é uma empresa de AI. E a Traction, desde o começo, desde o primeiro pitch deck, já falava sobre inteligência artificial. Mas o que é mais magnífico é que eles sempre olharam como uma ferramenta, nunca como jogo final. Se você parar para pensar, o produto da Traction, ele evoluiu à medida que a inteligência foi ficando mais madura, que é a decorrência do número de dados que eles foram acumulando, tá? Então, a primeira geração do produto era um produto que era muito mais focado em alertar. Ele gerava um alerta sobre o que estava acontecendo, algo mais primário em caso de anomalia. E hoje é um produto muito mais de uma inteligência assistida, que emite previsões sobre a saúde da máquina. Essa grande sacada para mim do time da Traction foi que eles sempre entenderam que a qualidade da inteligência está vinculada à qualidade dos dados. Então, a Traction sempre focou muito em coletar os dados das máquinas. A Traction hoje tem mais de 3 bilhões de arquivos indexados, tem mais de 20 milhões de modelos de ativos, mais de 500 mil componentes e mais de 300 mil planilhas sobre equipamentos. E o grande ponto aqui da história é que esses dados são muito difíceis de ter. Eles não estão na Reddit, eles não estão na internet, eles estão no mundo real. Existe um trabalho muito relevante de coleta de dados. E o que eles estão investindo no captura de dados que não estão disponíveis na internet, o nível de inovação que está sendo feito no campus novo da Traction, onde eles têm as máquinas, os clientes usam, e eles testam os produtos nessas máquinas, fazem simulações e problemas de wear and tear dos produtos. Ninguém faz isso. Se você olhar a comparação do GPT da Traction com o ChatGPT, com os outros modelos, não dá nem para brincar, porque os outros modelos não são treinados com dados reais de operação de maquinário, entendeu? A Traction é a única que tem esses dados. Então, assim, o diferencial com dados proprietários é muito poderoso. E a velocidade que eles estão aumentando esses dados é que nem pensa no caso da Tesla, com os dados dos carros, comparando com a GM, que não está capturando dado nenhum. Então, mais uma vez, olhando aqui o pitch deck de 2020, um dos títulos de um dos slides é Software Aprendendo. A todo momento, a Traction está coletando e cruzando dados de diferentes máquinas e equipamentos ao redor do Brasil. Então, desde 2020, a Traction já pensava no conceito de usar os dados que eles coletavam para melhorar a sua solução. E, obviamente, com o advento de AI generativa, você pode otimizar isso de um outro nível, né? Então, hoje, se você for estudar com AI, isso é uma coisa que todo VC estuda, né? Como você cria barreiras competitivas de maneira geral. E agora, com a agenda da AI, um dos argumentos é que essa barreira competitiva vai ser criada se você é capaz de produzir dados proprietários que vão melhorar o seu produto, a sua solução. E o que a Traction faz hoje? Ela ouve, coleta dados de milhares de máquinas, de milhares de indústrias diferentes ao redor do mundo e consegue melhorar a sua solução. Então, se você for ver, a Traction, a plataforma tem um produtinho meio ChatGPT, que você meio que fala o que está acontecendo e ela dá ali uma respostinha do que pode ser. O pessoal da Traction já fez esse teste. O modelo deles performa melhor para assuntos de manutenção do que um ChatGPT ou qualquer outro modelo
tradicional que a gente usa no dia a dia. A Traction parece estar no momento certo para ser uma das grandes empresas de AI industrial do mundo. Ela é velha o suficiente para ter uma base de clientes relevante e ela é nova demais para criar produtos incríveis. Então eu gosto muito de pensar sobre qual é o sweet spot para AI. E, de certa forma, você precisa ser meio que velha o suficiente para ter um número de clientes, para você ter um workflow. Do outro lado, você precisa ser nova demais para ter capacidade de criar um produto que seja bom, para ter gente que entenda de fato. E o melhor, a inteligência evolui ao longo do tempo, né? Então, a cada experimento, a cada dia, essa inteligência melhora um pouco. E a inteligência da Traction evolui também. E, de certa forma, isso vai formando uma barreira de entrada relevante. Chegando agora na parte final do episódio da Traction, e eu ainda quero compartilhar as lições que eu tive. Mas antes eu quero deixar meu agradecimento aos sócios da Traction, quero deixar meu agradecimento ao time da Norte e ao José Cacheado, e meu agradecimento também ao Daniel Reis e à DGF, além de várias outras pessoas que a gente conversou ao longo do caminho. Diferente do caso do Pactual, a Traction é uma história que está acontecendo ainda, né? Então ainda existem muitas coisas para acontecer, muitas coisas para empresas provar, para os fundadores. Então é algo em movimento, mas eu sinto que é uma história que merece ser compartilhada, porque pode inspirar muitas pessoas por aí. Porque eu não tenho dúvida de que essa me parece ser uma das empresas geracionais. Eu quero começar esse encerramento, essa lição, falando de um livro que eu estava lendo ontem à noite, e na hora que eu li eu lembrei do que eu estou fazendo com a Traction aqui. O livro é do Fábio Gugel, que é um campeão mundial de jiu-jitsu, que tem uma série de academias de jiu-jitsu espalhados. E ele fala sobre um momento de faixas, porque praticamente todas as lutas têm essa questão, né? A faixa branca, a faixa amarela, a faixa azul, a faixa marrom, e tem sempre uma passagem. E ele fala que o momento da passagem é um momento curioso, porque primeiro, é um rito de passagem, é uma celebração. Você atingiu o máximo da performance e agora você vai para um novo estágio. Por outro lado, você está recomeçando. Você é o menos preparado da nova faixa. Então, se você foi graduado para uma faixa preta, no momento de ser graduado, provavelmente você é o pior faixa preta que tem. O caso da Traction, de qualquer empresa que está escalando, é isso. A última rodada da empresa foi uma série C, de 120 milhões de dólares. Será que eu me perdi? Não, acho que foi 120 milhões de dólares com a Sapphire. Ela é a empresa que esse foi um rito de passagem, esse é um momento de celebração e tem um novo desafio pela frente. E uma nova postura será necessária dos founders, um novo nível de exigência. Então, o mundo das empresas ele tá sempre evoluindo, né? E é sempre uma passagem, uma graduação. E, de certa forma, eu tô cobrindo a história da Traction até a graduação azul. Como o próprio Igor fala, eles estão olhando para criar uma empresa por 20 anos. Ele até cita o exemplo da Siemens, que tem 100 anos de existência. E eu acho isso muito incrível. Vamos para as lições aqui. Primeiro é sobre sociedade. Eu não acho que dá para pautar o sucesso da sociedade deles pela complementariedade de habilidades, mas sim pela complementariedade de capacidade. O Igor fala em uma das entrevistas, eu sou muito bom do 0 pro 1 e o Lameirinhas é muito bom do 1 pro 100. Olha o quanto isso é poderoso. Vocês podem ter habilidades parecidas, mas isso é tão diferente. Alguém que consegue tirar um projeto do papel vis-a-vis alguém que consegue escalar. Tem inclusive duas pessoas que eu acredito que vão ouvir esse episódio e vão saber agora que eu tô falando para elas, porque se elas olhassem para isso, sobre essa complementaridade de capacidade, elas iam ver o potencial que ela tinha no outro sócio, ao invés de olhar o ruído. Então essa é uma lição. Buscar pessoas que tenham uma complementaridade também de capacidade, porque isso é muito poderoso. Segundo ponto, seja sério. O Léo, quando ligou pro Igor para resolver o BO quando ele estava na fábrica, no outro dia o Igor falou que tava lá. O Igor respondeu: segunda-feira eu tô aí. A Traction visita os clientes em loco. Eles são muito sérios acerca do que eles querem, de quais são os objetivos. Cara, foi até difícil fazer algumas entrevistas, porque, obviamente, um artigo como esse, um podcast, ele não é a coisa mais importante que os sócios têm pra fazer durante o dia, né? Então, quando a gente falava com eles, era algo como se fosse 10 da noite, o horário que eles estão, ou o final de semana. Porque é sobre isso. É sobre ser sério no que importa. E eles são muito sérios no que importa. Terceiro ponto é sobre saber o que você quer. Existiram alguns quase sims da Traction ao longo do caminho, mas eles sabiam o que eles queriam. Eles queriam, primeiro, criar uma empresa que fosse muito grande, escalável e que resolvesse uma grande dor. 2, eles queriam resolver a dor da disponibilidade das máquinas. Eles sabiam o que vocês queriam. E ao longo do episódio eu solto aquela frase, né? Se você não sabe pra onde você vai, qualquer lugar é caminho. Eu acredito nisso. E a gente precisa saber o que a gente quer. 4, foco no quem. Eles terem entendido qual era o perfil e quem era a pessoa que tinha essa dor, acabou ajudando muito a criar tudo da empresa. Seja o roadmap, seja o material de comunicação. E isso é essencial. Você retira boa parte da complexidade. Então o foco no quem é uma das grandes lições aqui. Por fim, pensar em first principles.
não ser um papagaio que tá replicando como a coisa funciona, mas vamos pensar de first principle, como eu consigo influenciar positivamente um engenheiro de manutenção. E ali eles foram olhar o YouTube, o que essas pessoas estavam consumindo. Então, pensar em first principles é uma lição gigantesca. De certa forma, eu encontro em praticamente todos os grandes empreendedores que eu converso. Pessoal, obrigado por escutar. Se você gostou desse conteúdo, dá uma olhada depois no Sunday Drops, manda uma mensagem no LinkedIn, Lucas Abreu, compartilha o episódio e vamos por mais. Grande abraço.